Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ver que tipo de corredores nós somos. Isso é extremamente importante para evitar frustrações. Bem, mas antes disso, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e vejam o vídeo até ao fim, porque este vídeo é muito bom. Bem, vamos lá então tentar perceber que tipo de corredores nós somos. Existem vários tipos de corredores e nós temos que identificar o tipo de corredores que nós somos para sabermos o tipo de treinamento e o tipo de planeamento que devemos fazer dos nossos treinos, porque conforme o tipo de corredores que nós somos, nós devemos adaptar os nossos treinos a esse tipo, a essa tipologia de corredor. Imaginemos que nós somos um corredor completamente recreativo. Nós queremos correr para nos divertirmos, para chegarmos ao fim de semana e participar em provas, para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida com mais qualidade de vida e, portanto, nós praticamos desporto, vamos treinar 2 ou 3 vezes por semana de uma forma muito descontraída e depois chegamos ao final da semana e vamos para as provas. Podemos treinar todas as semanas, sempre da mesma maneira, não necessitamos de grande planeamento, porque o nosso objetivo é mesmo a recriação, é nós termos uma vida mais saudável, mais divertida. E, portanto, também não haverá grandes problemas em todas as semanas participar em provas, porque o esforço que nós vamos pôr naquela prova também não vai ser muito grande, porque não vamos estar preocupados com performance, não vamos estar preocupados se vamos bater o recorde pessoal, se vamos ficar à frente do nosso vizinho, se vamos ficar atrás, e portanto esta é uma das características ou uma das tipologias mais saudáveis para quem quer praticar desporto. E é aquela que eu mais gosto. Claro que eu nem sempre fui assim e nem estou a dizer que seja assim, mas é aquela que eu acho que é a solução mais saudável. Porque nós temos uma vida tão estressante, temos uma vida tão complicada durante a semana, que se nós, depois de andarmos a acordar cedo para ir trabalhar, depois vamos trabalhar, depois chegamos a casa, depois vamos tentar arranjar uns minutos para ir treinar e depois se ainda temos aquele stress de fazer um plano e depois ter objetivos e depois diversificar treinos e depois ter que dar satisfações ao treinador, depois chegar ao fim de semana e ter que bater o recorde pessoal, aquela corrida ser um fardo que nós temos, isso não é minimamente saudável para a maior parte das pessoas. Não estou a dizer, não estou a criticar quem queira fazer da corrida como algo mais do que esta diversão, esta recriação. Mas é um tipo de corredores que eu aprecio bastante. Eu espero que cada vez exista mais. Claro que isso não quer dizer que não tentem melhorar, que não tentem diversificar os treinos, porque própria diversificação também faz parte do processo de termos uma vida mais saudável. E até termos depois também algum tipo de reforço muscular para tentarmos evitar lesões, ou seja, nada disto implica nós não termos um tipo de treinos mais planificados, pronto, não necessita é de ser algo tão sofisticado e tão complexo que outro tipo de corredores necessitam. No entanto, é um tipo de corredores que existe cada vez menos, porque estamos muito pressionados pelas redes sociais, por tudo o que nos rodeia. Depois temos os corredores intermédios, aqueles corredores que já pretendem ter algum tipo de performance. Esse tipo de corredores então já vão ter que ter um melhor planeamento dos treinos, já vão ter que
verificar qual é que é o tipo de provas em que pretendem bater o recorde pessoal, depois terem uma planificação dos treinos que seja coerente com o facto de necessitar ou de pretender atingir o pico de forma naquela prova, e portanto este tipo de corredores já têm que ter uma planificação muito mais avançada, têm que ser muito mais coerentes, não podem faltar a muitos treinos. O corredor recreativo, se há uma semana que tem mais compromissos pessoais e não podem treinar, não existe grande problema nisso, porque depois voltam normalmente a treinar e não há grandes problemas. Se este corredor intermédio está uma semana sem treinar, depois poderá pôr em causa aquela prova que depois pretende fazer um bom resultado. Portanto, há aqui uma grande diferenciação entre um tipo de corredor e outro, que depois leva a que tenha que haver um maior empenhamento, uma maior planificação dos treinos. E depois ainda há os corredores de elite, que esses já são corredores que nasceram com uma genética que já têm muitos anos de treino, que quase todos têm treinador, têm objetivos muito, muito elevados. Eu estou aqui a incluir a elite, aqueles corredores olímpicos que participam em campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, mas também aqueles corredores que são quase semi-elite, são corredores quase semi-profissionais que, apesar de não serem profissionais, têm resultados já muito, muito bons. E esses aí então temos que treinar, vivemos quase em função do tipo de treinos que nós temos que fazer. Portanto, nós temos aqui, neste leque que eu estava a falar, 3 grandes grupos de corredores. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque se eu sou um corredor que não tem grande capacidade, que é o caso, não sou um corredor com grande capacidade, sou um corredor médio que fica a meio do pelotão, se calhar não faz sentido eu ter um tipo de planeamento ou um tipo de treinos que quase que igual a um corredor de elite. Não faz sentido eu ir treinar 6 vezes por semana para depois ir fazer os 10 quilómetros em 1 hora ou 50 minutos ou qualquer coisa do género. Isto aqui é só para dar um exemplo, ou seja, nós devemos também adaptar os tipos de treinos que nós temos à expectativa que nós temos de resultados. Eu nunca vou ser um corredor de elite. O facto de eu, como corredor, eu considerar-me um corredor entre o recreativo e o intermédio, pelos resultados que tenho, se calhar não devo impor a mim próprio um tipo de stress que se calhar não faz sentido. Quer dizer, se eu tenho um problema pessoal que me impede de ir treinar num determinado dia, faz sentido eu ficar estressado pelo facto de não ir treinar naquele dia? Se calhar não faz. Se eu vou de férias com a família, faz sentido eu estar a dizer à família, bem, eu hoje à tarde tenho que ir para o hotel mais cedo para depois ir treinar. Isso fará sentido? Se calhar não faz. É que isso depois deixa-me frustrado, deixa a família frustrada e ficamos todos frustrados. Agora, se eu for um corredor já mais avançado, aí se calhar já poderá fazer mais sentido eu abdicar de algumas coisas para ter bons resultados na corrida. Com isto estou a dizer o quê? Estou a dizer é que nós devemos adaptar a prioridade que nós damos à corrida em função do tipo de corredores que nós somos. Nós somos um corredor recreativo, então vamos ser recreativos também no treino. Se nós somos corredores profissionais, então vamos ser corredores profissionais também no treino. Porquê? Nós depois acabamos por ter problemas familiares, podemos ter problemas de stress, vamos ter uma vida super estressante. Imaginem o que era eu
ir treinar 6 vezes por semana, sair mais cedo do trabalho por causa disso, depois chegar a casa, largar a família para ir treinar todos os dias e depois ter um resultado médio numa prova. Não faz sentido. E, portanto, isso depois cria uma certa frustração, porque nós não conseguimos obter aqueles resultados que nós pretendíamos, apesar de toda a dedicação que nós temos. Agora, isto não quer dizer que eu não seja empenhado nos treinos e se me apetecer treinar todos os dias, que eu não possa treinar todos os dias. Claro que posso treinar todos os dias. No entanto, devemos também estar flexíveis para que se nós não pudermos treinar nos determinados dias, não pudermos treinar numa semana, não há nenhum drama com isso. E, portanto, nós vemos, em função do tipo de corredores que nós somos, também ajustarmos a nossa capacidade de planificação. Eu sei que isto é complicado, eu estar a explicar isto, porque isto poderá dar origem a que pensem que, pelo facto de eu não ser um corredor profissional, então não treino se eu quiser, se me apetecer não treino, se não apetecer não treino. Isso não tem nada a ver com isso. Se eu quero ter uma vida saudável, então eu devo ter hábitos saudáveis e então isso implica nós treinarmos de uma forma frequente e treinarmos sempre que possível. No entanto, o que eu estou a dizer é que se nós não queremos ser frustrados na corrida, é nós sabermos o tipo de corredores que somos para não estarmos com expectativas extremamente elevadas e, portanto, temos que ter a noção quais é que são as nossas reais capacidades, porque só assim nós vamos conseguir ser felizes a correr. Agora, espero que tenham gostado do vídeo, que vejam bem o tipo de corredores é que são e em função do tipo de corredores que vocês são, definam as vossas metas, definam os vossos objetivos e depois façam o tipo de planeamento em função dessas metas e desses objetivos. Não vamos estar a definir objetivos de corredor de elite quando nós não somos corredores de elite. E era isto que eu vos queria dizer hoje. Agora espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e para quem esteve até ao fim, muito obrigado por nos ter acompanhado. Vai até à próxima e bons treinos.